Graça e paz, amados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui em nosso podcast, na nossa rede Marcados, na CBR em Ribeirão Preto. Nós somos honrados em poder entrar na sua casa e transmitir a palavra do Senhor. Esperamos que de alguma forma você seja tocado pelo que vai ser conversado aqui. Mais uma vez estamos aqui com a minha esposa Elaine. Graça e paz. Que você seja bem-vindo ao nosso canal, curta, compartilha, se inscreva. Vamos ajudar a levar a palavra do Senhor aí ao mundo inteiro. E hoje nós estamos com novos dois convidados, né? Nossos queridos amigos também digamos de certa forma aqui já, né? Dentro da igreja, o Joaquim e a Cris. Amém, Jesus. O famoso Joca e a Cris. Graça e paz, amados. Graça e paz, queridos, que a graça do Senhor esteja na tua casa, que esse canal venha servir de bênção na tua vida. Amém? Amém. Amém. Vamos começar. Começar então. É bênção do Senhor, sintam-se à vontade, né? É um bate-papo, na verdade, porque muitos precisam conhecer a palavra de Deus, né? E às vezes, quando fala igreja, a pessoa assusta, né? E quando a gente faz um bate-papo, conta o testemunho, muitos são tocados, né, pelo testemunho, fala, nossa, eu estou passando exatamente isso, né? Então serve como experiência. Sim, com certeza. Né? Então é isso que nós queremos levar às pessoas, né? Momentos difíceis, todos nós passamos. Com certeza. Mas quando estamos com Deus, é mais fácil a gente vencer aquilo que parece uma muralha diante da gente, né? Então, vamos lá. E até, só te cortando aqui. Total. Então, eu falo que através dos testemunhos, né, das histórias das pessoas, esse talvez seja o intuito do nosso podcast, né? Sim. Mostrar as histórias, como que Deus transformou a vida das pessoas. Então, a gente já quer começar a saber como que, assim, para vocês foi a conversão, né, o momento de se entregar a Jesus. Nasceram em berço Nasceram em cristão. Como que foi aí Vou passar a palavra para o caminhada? sacerdote de casa, o primeiro. Amém, queridos. Eu nasci num berço católico, né? E quando eu tinha uns 7 anos de idade, mais ou menos, meu pai e minha mãe se converteram ao cristianismo. E fomos da Bleia. Ó, bênção, glória a Deus. Canelinha Sapatinho de fogo. Sapatinho de fogo, é bênção. E dos meus 7 anos, 7, 8, 9, 10... Enfim. Não, errei. Meu pai e minha mãe se converteram, eu tinha uns 4 aninhos. Aí dos 4 aos 7 nós fomos da Assembleia. E infelizmente meu pai e minha mãe se separaram, mas mesmo assim eu não deixei de continuar nos caminhos do Senhor. Amém. Porque meu pai teve um outro relacionamento e ele casou com uma mulher que era de uma igreja também, e nós frequentamos essa igreja. Aí eu fui até de 94 a 2099. De 94 a 99 eu frequentava essa igreja, mas não era batizado nada. E eu quero que a minha esposa conte um pouquinho dela, porque depois eu continuo no meu aqui, que é muito grande. Para em Vamos 99, lá. Irmão. Grava aí. 99, para aí. Pausa para os comerciais. Vamos lá, Cris. Então, o meu testemunho foi também assim bastante edificante, né? É igual a Elaine falou, no começo é tudo muito difícil. A gente, né, não entende Sim. o agir de Deus porque falta um pouco de maturidade espiritual. Sim, com mas certeza. a gente tem uma sede tão grande, né, de você descobrir, de você querer mais de Deus, que você vai cada vez mais se aprofundando, né? Eu cresci no berço católico e os meus pais, né, meu pai espírita, kardecista e minha mãe católica. E aí nós vamos seguindo a doutrina dos pais, né? Sim, com certeza. Por falta de conhecer a verdade. Porém, eu tinha um certo temor, assim, vivia no mundo, mas tinha um temor. E gostava de estar ali, porque a gente, no mundo, no catolicismo, o evangelho para eles
eles falam a ministração da palavra é o evangelho, né? Sim. Então eu gostava de ouvir o padre, um no caso, falar. É um ensinamento ter um da certo palavra. ensinamento. A palavra em si não muda. Aquilo já estava criando algo dentro de mim, né? E até então eu tive um relacionamento um pouco, né, antes de conhecer o Joaquim, um relacionamento muito conturbado, né, no mundo, tal. Com quantos anos? Eu me relacionei com essa pessoa, não lembro exatamente, Laine, faz 7 anos que nós casamos, se eu errar a data que eu perdi. Vai fazer 8. Já faz um tempinho já. Uhum. E ele também católico, enfim. E aí a minha mãe adoeceu, né, de uma forma triste também. E aí eu senti mais necessidade de buscar, enfim. E eu ouvindo louvores. No Olha, carro que tinha um legal. pendrive. E através dos louvores... E esse pendrive você ganhou ou você gravou? Esse pendrive era dele na época. Porque ele cantava na igreja também, sabe? E aí, quando a gente saía, sempre tinha oportunidade de ouvir e eu ouvia. E eu ia trabalhar e ouvindo. E aquilo foi falando no meu coração de uma forma tão extraordinária. Parece que o Senhor estava falando tudo aquele momento que eu estava vivendo com a minha mãe, sabe? E estava me trazendo muita esperança dentro daquele contexto, sabe? As circunstâncias falando através dos louvores, né? Tanto é que a palavra fala que o louvor também liberta, né? E ela casou com o do louvor, né? Engraçado. Né? Os mistérios eu tava de pensando Deus, nisso, né? eu ia até comentar depois. Olha aí, né? E aí, enfim, nós nos separamos, né? E eu conheci... eu conheci a minha cunhada, ela fazia unha. Eu fazia unha com ela, enfim. Aí veio a parte que entra a bênção, né? Sim. E eu tinha uma dificuldade, na época, em deixar o catolicismo pela parte, assim, que eu era um pouco desprovida da verdade. Então, nós tínhamos uma devoção pela santa, enfim. E eu quis entender o porquê que nós, evangélicos, não adoramos, né? Sim. E aí eu conheci o Joaquim, vindo da balada, fui buscar ele na rodoviária. Ela, irmão, não era eu não. Ela estava vindo da balada. Eu estava no mundo na época, né? Minha cunhada falou, ó, meu irmão está chegando de viagem. E eu vi a foto dele na casa dela. E eu falei, gente... Mas como assim você não me falou que você tinha um irmão? Ainda ela falou para mim assim... Brilhou os olhos. Ela falou, mas não é para você, tá? Eu falei, por quê? Ela falou, porque ele é evangélico. Eu falei, por que não ser evangélica? Uau! Né? E assim começou. Ela falou, vamos buscar o meu irmão na rodoviária. Enfim, aí veio o Joaquim com o violão, com a mala, com o violão, tudo. E daí a gente foi para a casa da minha sogra e a gente começou a louvar, que era o que o meu coração pulsava ali, né? E ali eu perguntei para eles, né, o porquê né, qual o significado de Maria, enfim, aquilo me abriu assim de uma forma tão clara que eu falei, meu Deus, é agora. Abriu os olhos. A Bíblia fala que nós erramos por não conhecer a palavra, né? Não conhecer a verdade. Então, quanto mais você estuda a palavra, mais conhecimento você tem, mais a sua mente se abre e mais perto de Deus você chega, né? Como que é maravilhoso, o mistério de Deus, né? Realmente é um mistério. É um conhecimento e é o livro mais atualizado que tem, né? Fala, nossa, mas foi escrito há quantos anos atrás? Mas se você for ler todos os dias, né, a palavra, exato. Né? Um pastor amigo meu, ele comentava que ele pregava muito em cima de Mateus 24, se eu não me engano. Ele gostava muito. Ele já pregou umas 10 vezes em cima dessa passagem, mas cada vez que ele pregava era uma... Eu já vi com o Salmo 23. Durante um ano, um desafio foi feito a um pastor no Salmo 23. Aonde ele fosse convidado, era para ele ministrar sobre o Salmo 23. E
durante um ano, ele só pregou o Salmo 23. E cada dia Deus tinha uma palavra diferente para a igreja, aonde ele passava. Então, a Bíblia, ela se renova. É né? um rio, né? Exato. Exatamente. E as profecias se cumprem. As profecias se cumprem. Por mais que às vezes as pessoas falam assim, mas a ciência... Não. Vamos lá na Bíblia. Vamos economizar um pouquinho de dinheiro, em vez de ficar investindo em pesquisas, né? Exatamente. Vamos ler na Bíblia, que você sabe o que vai acontecer que Deus ali. Tem, né? Exato. Qual que é o propósito ali. Só um detalhe que ela não contou, quando eu cheguei de Goiânia e eu conheci ela, né? A gente começou a cantar uns louvores lá na casa da minha mãe, e o primeiro louvor que ela ouviu cantando foi, você lembra? Ressuscita, escudo. Não. Ressuscita. Sou um milagre. Sou um milagre, é verdade. Voz da Verdade. Voz da Verdade é literalmente o testemunho de vida dele, sabe? Sim. Assim, então, eu e a minha cunhada Carol, nós, assim, todas as vezes que a gente via ele ministrar esse louvor, a gente chorava muito, porque a gente emociona, sabia, né? do testemunho. E realmente, eu acho que todos, né, somos um milagre, mas mas o tem Joaquim uns que realmente são foi exatamente. um verdadeiro milagre. Eu acho que tem alguma coisa relacionada com Cristiane e louvor, né? Que né, você sabe de que eu tô falando, né? Fica a dica, Cris. Cris. E legal você falar, Cris, a respeito de conhecer a verdade realmente, buscando na palavra de Deus, porque eu tinha esse questionamento também. Que eu, assim como eu comentei com o pastor Lucas aqui o dia que eles vieram, eu fiz primeira comunhão, né, catecismo e tudo mais, mas porque, tipo, perto de casa tinha uma igreja católica, minha mãe, tipo, achava legal a gente ir na igreja, a gente ia nas missas e tal, mas chegou um momento que eu me questionei também, né, eu falei assim, por que tipo, certa religião faz isso, outra faz isso, aquilo, e aí, tipo, eu cheguei aí no espiritismo com meus pais, né, que meus pais hoje são espíritas. E depois que a gente casou, a gente acabou vindo pra cá, que é a história que a gente contou no primeiro episódio. Que aí, realmente, sabe, eu fui entender por que o crente, né, que às vezes o pessoal lá fora fala, nossa, o povo os crentes tudo bitolado, né, tudo. Na verdade, não, sabe, você começa a você ter um interesse em buscar na Bíblia. E eu comecei a ter esse interesse, eu nunca fui muito de leitura. E aí, depois que eu me converti, eu comecei a ler. Ainda mais Gênesis, né? Gênesis, que você vai pegando assim, que é genealogia, que é aquele livro, às vezes, chato de ler. Mas eu comecei a criar interesse naquilo e aí, nas palavras, né, do que era ministrado aqui, com cada um dos versículos distribuídos pela Bíblia, eu fui entendendo também essa questão, né? Tipo, questão de adoração, né, de idolatria, que não pode, que a própria Bíblia fala. Mas, Até os acontecimentos ali do dia a dia te traz resposta Sim. que você tem. Porque a gente pede confirmação. Senhor, se eu estiver no caminho certo, o Senhor fala comigo através, né, dos irmãos, através da mãe, do pai, do tio, enfim. E Deus usa às vezes até um animal. Sim. Às vezes até um animal traz resposta de oração. E aquilo, assim, foi me trazendo um certo conforto. E Deus falando, você está no caminho certo. Mas nem tudo é glória. Não, sempre Nem vem as Isso que lutas. vamos voltar lá em 1999. Vou só concluir. Rapidinho. Depois nós voltamos lá, irmão. Está ansioso. Enfim, porque eu queria deixar claro assim, porque as pessoas às vezes pensam que vão para Jesus e o seu problema vai ser exterminado. Eu vou para Jesus, não vou ter mais problema, não vou ter mais tribulação, não vou ter mais tempestade. Né? Então, aí é que vem. Aí uma vez a tia dele falou para mim, quando eu batizei, ela falou, Cris, se prepara, porque agora é luta após luta. Eu não entendi literalmente o que ela quis dizer com isso, porque, né, aquele crente que está tomando leitinho, eu falei, meu Deus, o que ela quer falar com isso? Socorro, né? Socorro. Eu achei que eu estava suave. Mas aí depois eu comecei a entender, eu trabalhava numa empresa, que é uma empresa extraordinária, sabe, de patrões assim, que são pessoas assim extremamente humanas, sabe? Sim. Eu tinha um salário maravilhoso na época, assim, compatível há 10 anos, há 11 anos atrás, eu ganhava em torno de R$ 2.600, mais um ticket de R$ 500, isso há 11 anos atrás. Sim. Tinha acabado de comprar meu carro, tinha acabado de dar entrada num apartamento, enfim, a vida profissional, né, fluía.
Você passa algumas lutas, mas você percebe que as coisas, independente disso, estão caminhando para o caminho certo, né? Então, aí que tá. Quando eu fui para Cristo, quando eu me rendi aos caminhos, eu perdi tudo. E eu não entendia. Eu perdi o trabalho, porque para mim eu estava assim, praticamente, eles pagaram a minha faculdade na época, sabe? Eles investiram na minha faculdade, eu fui crescendo gradativamente, sabe? Quando minha mãe ficou internada, eu trabalhei em casa, eu tinha uma liberdade, eu estava crescendo cada vez mais, mas eu estava crescendo profissionalmente. Enfim, eu não estava vivendo. E aí o meu filho foi criado praticamente pela minha mãe, porque eu estava em busca do tempo perdido, porque eu fiquei grávida aos 17, tive o Guilherme aos 18. Aquele período em que você tem que se dedicar aos estudos, eu pulei uma etapa. Sim, né? sim. Mas não me arrependo, porque ele é uma bênção, todo mundo sabe que ele é uma bênção. Bom, eu sou suspeita a falar, né? Te amo, filho. Ele é. E aí, todo mundo, aí eu me questionei, eu congregava, e eu falei para a pastora, mas eu acabei de me converter, eu estou aqui rendida. Isso aqui em Ribeirão Preto. Isso em Ribeirão. Porque eu perdi o trabalho, né? Eu perdi o carro, eu perdi o apartamento, e aí vem a afronta da sua família. Nossa, mas você virou crente? Você perdeu tudo. Aí é difícil. Você perdeu tudo, entendeu? Então, aí eu fui conversar com a minha pastora, ela foi extremamente sábia. Ela falou assim, você perdeu tudo, mas você ganhou Cristo. Enfim, Amém. Você ganhou tudo. Que bênção. Né? Então, você vai começar a entender que o Senhor tem um propósito nisso tudo. E foi extraordinário, né? Porque a gente vive um processo de crescimento, de libertação. Eu acho assim, às vezes a gente se apega muito com o material. Sim. Né? E eu acho que assim a maior dificuldade de um ser humano é desapegar do material. Então, quando uma pessoa pergunta assim, você está bem de vida? A pessoa É muito relativo. Né? Exatamente. Já liga aos bens materiais, ao trabalho, à sua situação financeira, conta bancária. Mas eu falo assim que quando a gente está em Deus... E contradiz tudo que a palavra fala. Exato. Né? A gente tem o suficiente para a gente viver bem. E às vezes, aí você olha, tipo assim, se você for comparar a sua vida de hoje com a sua vida do passado, você fala assim, nossa, naquela época eu ganhava bem, mas não vivia bem. Não era feliz. Hoje eu vivo bem e tenho o suficiente. Exato. É diferente. E isso te traz paz, porque eu vim também num ritmo, né? Que eu trabalhava numa multinacional, eu não tinha sábado, domingo, feriado, madrugada. Eu vim num ritmo totalmente acelerado. É igual você falou, ganhava muito, muito, muito bem. Não posso negar nisso. Só que eu não tinha vida. Nem saúde. E nem saúde. Porque quantas vezes eu deixava a mesa de casa, a família reunida, ia trabalhar, ia viajar, ia para reunião. Você entendeu? Chegava de um lugar, já preparava, nem desmanchava a mala direito, já estava saindo para outro lugar. Hoje eu tenho uma vida muito mais tranquila. E tem paz, né? E muita paz, graças a Deus. Deito a minha cabeça no travesseiro e durmo. E tenho a minha bênção. E aí conheceu o Joca, vem o Joca na vida. Então, e aí aí o Joaquim, né, já começou a evangelizar, muitas coisas que eu não tinha entendimento, comecei a conversar com ele. Enfim, nós passamos por uma luta, né, também, mas em tudo Deus preparou, porque eu desempregada, ele lá em Goiânia, e Deus foi preparando o casamento. Nós tivemos algumas confirmações. Em quanto tempo vocês casaram? Nós namoramos e noivamos noivado em e casamento deu nem um ano. Não, já. Amor, nós conhecemos em 2013. Noivamos não sei quando de 2014. Joaquim é bom para data. É ótimo. E casamos em 2014. Não deu um ano e meio. Enfim. Nossa, foi um o tempo deles é parecido com o nosso, né? Isso que eu estou prestando atenção. Conheço a história assim. Nós tivemos
algumas... A gente tem que até chamar a atenção, ter um certo discernimento de tudo que você recebe, né? Sim. Algumas coisas que foram, assim, de lição. Nós trouxemos de experiência para a nossa vida, mas conseguimos casar, o Senhor preparou tudo, o Senhor preparou os padrinhos, o Senhor preparou a festa, o Senhor preparou tudo. Amém. Né, Joaquim? Preparou, graças a Deus, tudo. Estamos aí. Amém. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor. Amém. É bênção, gente. É um casal muito abençoado. Toda honra, toda glória seja ao Senhor. Mas nós também devemos honrar aquele que sempre tem nos ajudado. E esse casal aqui tem sido uma bênção aqui na igreja, no Ministério de Louvor. Tem nos ajudado aí com os jovens. E eu creio que é apenas o começo do que Deus está levantando na vida deles. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem muito mais para vocês. Em nome de Jesus. Amém. E você, Joca, Aí nós chegamos continua. em 1999. Vamos voltar lá em 1999, porque nem tudo é um mar de rosa. Tá, queridos? Tem mais 3 horinhas aí? Tranquilo. Então, queridos, eu nasci em São Joaquim da Barra, interiorzinho aqui de Ribeirão. Os irmãos me perdoam a minha voz, tá? Então, meio esquisito, mas Deus está curando essa voz aqui. Amém. E em 1999 eu estava em São Joaquim, em 2000 eu mudei para Ribeirão. Aí de 2000 a 2010 eu nunca mais pisei numa igreja. Não fui mais em igreja nenhuma. Abandonei. Embora eu conheci a palavra, entre aspas, porque a palavra diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Amém. Eu conhecia de ouvir falar. Mas não era totalmente liberto e conhecedor profundamente, igual estamos tentando ser hoje. E nesse meio de 2000 até 2010 eu me envolvi com muita coisa errada, fui para as drogas, né? Não tenho vergonha de falar isso. Não, até bom você comentar, porque é igual eu falo, né? O testemunho, muitas vezes, vai chegar numa pessoa que está passando exatamente a situação que você está passando. Por isso que eu não tenho vergonha de falar, né? porque o que Deus fez mais na frente foi mais glorioso do que... E a palavra fala, né? Que onde abundou o pecado, superabundará a graça, né? Com certeza. E aí eu me envolvi com tudo que vocês imaginarem, irmão. Eu só não matei e não estrupei. Agora, entre roubo, uso de droga, tráfico de droga, todas essas anarquias que vocês imaginar, eu quero até te dizer para alguém que está assistindo, que está nessa situação, que Deus liberta dessa situação, Deus cura, Deus transforma e Deus renova. Amém. Em nome de Jesus. Resumindo um pouco, o dia que nós tivermos um pouco de mais tempo, eu conto detalhadamente. E vivi nessa vida louca, irmão, de 2000 a 2010. 10 anos. 10 anos. Os anos... Deus foi misericordioso em 10 anos, hein? Aí Deus começou a trabalhar na minha vida. Olha como é que é o trabalhar de Deus. Eu vou tentar resumir aqui para os irmãos entenderem. Vou contar de um jeito simples para os irmãos entenderem, porque é muito detalhe. Eu tenho uns parentes em Goiânia, eu tenho umas primas em Goiânia, que elas moravam em Ribeirão e já fazia 7 anos que já estavam em Goiânia. Em 2010 fazia 7 anos que elas estavam lá. Porque eu sou primo delas por parte do pai delas, que é irmão da minha mãe, para vocês entenderem. Do segundo casamento dela, dessa ex-mulher do meu tio, ela teve 2 filhos, que é a Mary e o Roger. Nós era pequenininhos, nós sempre brincava, mas fazia muitos anos que nós não se encontrava. Resumindo, o meu primo, que é meu primo de verdade, ele casou lá em Goiânia, mas veio fazer a festa aqui em Ribeirão. Nossa. E fazia muitos anos que nós não se encontrava. Aí eles entrou em contato com a minha mãe e tal. E minha mãe falou, vamos no casamento do Júlio? Aí eu, né, tô louco. Falei, nossa, mãe. E ele veio fazer aqui porque a maioria dos parentes eram aqui. A maioria dos parentes são daqui. Tá. Ele casou aqui na igreja e fez a festa aqui. Aí convidou nós todos. Minha mãe, de tanto insistir, nós fomos. Aí chegou lá na festa, reencontramos o pessoal e tal. Essa Marielle, que é irmã dos meus primos, do outro casamento, já estava grande e tal. E conversa vai, conversa vem. Beleza, acabou o casamento, a festa do casamento. Aí no outro dia, esse meu primo falou, vem aqui para a chácara. Domingo vai ter churrasco aqui, vocês vêm para cá, eu vou lá buscar vocês. Aí minha mãe tornou a insistir, vamos lá. Eu falei, mãe, vamos. Fomos.
Resumindo, chegamos lá, pegamos contato com eles de novo, eles foram embora para Goiânia, nós continuamos seguindo a vida aqui. A minha mãe foi passar o carnaval de 2010 lá, em Goiânia. Nisso tudo eu já vejo um trabalhar de Deus, nisso tudo. Eu falo que não existe coincidência, não existe tem coincidência providência de nenhuma. Deus, né? Aí minha mãe foi passar o carnaval de 2010 em Goiânia e voltou maravilhada. Que Goiânia é isso, que Goiânia é aquilo, você tem que conhecer, não sei o quê, barará, barará. Nas férias de julho, essa minha meia-prima veio passar as férias com o pai dela aqui em Ribeirão. Aí ela foi para a praia, depois ela ficou uns dias lá em casa. E nós enrabichamos. Deus é tremendo, irmão. O que Deus fez é muito tremendo. Beleza, enrabichamos, ela foi embora e nós começamos a namorar por MSN. Era o MSN. Olha Vocês isso. estão velhos, tá, queridos? Né? ICQ. Orkut, essas coisas, deixa pra lá. Né? E nós começamos a namorar. E um certo dia ela virou pra mim e falou: Joaquim, por que você não vem aqui pra Goiânia? Vem tentar a vida aqui, não sei o quê. No começo vai ser difícil. Nós temos uma fábrica aqui, eles trabalhavam com biquíni. Aprendi a costurar biquíni, viu, irmão? Sou costureiro profissional de biquíni, tá? Olha aí. Olha os dons. Precisando, viu? Olha lá, precisando de reforço, eu já sei quem vai me chamar. Aí eu virei e falei assim, eu pensei comigo, falei, cara, eu tô numa vida aqui muito louca. Ou eu vou morrer usando droga, ou eu vou morrer morto pela polícia. Meu Deus. Eu vou embora. Peguei, irmão, se eu não me engano, eu tenho quase certeza, ela pagou a passagem para mim, eu fui só com a passagem de ida e uma mala. Nossa. E no ônibus eu chorei, deixando tudo para trás, mas com nada na intenção, vou lá para Goiânia, vou para a igreja e tal. Beleza. Nem imaginava. Chegamos em Goiânia, começamos a namorar e vamos casar e não sei o que, aquele amor tremendo, né? Olha como é que Deus faz as coisas, né? Ele implantou um amor em mim por ela e nela por mim, a ponto de eu sair de Ribeirão e ir embora para Goiânia com uma mala. Beleza, chegamos lá. Eu já vi uma história que a moça saiu de Araçatuba e veio para Ribeirão. Então, Quem será essa pessoa? Não vou nem falar quem é. Olha aí, gente. Aí, mistério. gente, nós começamos a namorar e vai casar e não sei o que, e barará. Quando foi mais ou menos no mês, eu fui para Goiânia no mês 5 de 2010. Quando foi mais ou menos em setembro, parece que pegou assim, ó, a água e jogou no amor nosso. Dissolveu. Acabou o amor. Acabou o amor. Eu liguei para minha mãe, numa quinta-feira. Falei assim para minha mãe: mãe, eu tô indo embora para Ribeirão amanhã, que seria sexta. E aqui eu não tenho mais nada para fazer. Eu e a Mary não deu certo e tal. Eu vou voltar para Ribeirão e vou voltar pior do que eu era. Misericórdia, Jesus. Com o cão purinho no couro. Vou voltar pior do que eu era. Aí minha mãe: calma, meu filho, não sei o que, barará. Os irmãos entender aqui, ó. Só para você entender o mapa geográfico aqui, ó. Eu trabalhava nessa avenida aqui, ó. Para os irmãos entenderem. Eu descia essa rua, e passava em frente uma bleia aqui para chegar em casa aqui. E eu sempre passei na porta daquela igreja e nunca, né? Nunca chamou atenção. Aí nessa quinta-feira eu estava em casa, eu tomei um banho, alguma coisa falou: vai naquela igreja. Do nada. Eu falei: eu vou visitar aquela igreja. Peguei, visitei, fui na igreja, né? Sem pra ideia. quê? Pra nunca mais aí sair. tinha um irmãozinho lá, irmão, do Pará, um pastorzinho do Pará, e não tinha nem tamanho, ele era um pouquinho maior que o Nelson Nedes, era bem grande. Aí eu tava lá no culto, no último banco, né? Porque quando você chega assim, você tá envergonhado, você quer sentar lá no último, né? Sim. Aí quase que com o pezinho na calçada e um pezinho dentro da igreja. Assim, aí no meio da ministração esse irmão levou: irmão aí do fundo aí, Deus quer falar com você. Aí você olha pro lado, pro outro, né? Nunca Sou é com eu. você, né? Não, Eu falei: isso é comigo. passa direto aí. Aí você conhece, né? Caralho, irmão, quer falar com você, levanta aí. Detalhe, só eu e minha mãe sabiam que eu ia embora na sexta. Irmão, esse irmão virou para mim e falou: irmão, não te conheço, não sei quem é você, mas Deus manda te falar que o teu lugar é aqui, nessa cidade, nesse estado, nessa igreja, aí de você ir embora amanhã. Meu Deus. Aí, irmão, aí eu me entreguei de novo, fui lá na frente, fiz a oração de aceitar Jesus de novo, ou não fiz, não lembro. Acho que eu não fiz, porque eu nunca tive essa convicção, assim, eu sempre aceitei, eu sempre tive Jesus na minha vida, mesmo na minha loucura. Alguém perguntava: o que você é? Você é católico? Não, sou crente. Eu nunca abandonei Jesus, assim, eu não seguia, não ia numa igreja e tal. O temor a Deus você mas eu tinha, sempre tive ele no meu coração. Aí, fiquei na igreja, comecei a frequentar, conheci os jovens.
Conheci o pessoal do louvor, já falei que eu tocava violão, mas fazia muitos anos que eu não tocava e tal. E, para a glória de Deus, em 28 de novembro de 2010 eu batizei. Deus foi trabalhando. Deus foi trabalhando. Detalhe, queridos, detalhe, pega esse detalhe aqui que eu não contei. Essa minha ex-namorada, que é meia prima minha, ela era espírita kardecista também. Fazia até reunião lá na casa dela, eu participava e tal, tomava água lá. Depois Deus curou essa água que eu tomei, mas amém. E ela não podia ouvir falar de crente. Não podia ouvir falar, abominava, ficava braba e tal. Resumindo a história, irmão, o pai dela é de Ribeirão. Ela veio morar com o pai dela, se converteu, hoje ela lidera até célula. Ô, glória! Aleluia. Que bênção! Então é isso aí, querido. Deus trabalhou na minha vida, né? Tudo tem um propósito. Tem. Foi muita luta, muito difícil. Em Goiânia eu morei 4 anos e meio. Né? Ali sozinho, ali foi uma faculdade de Deus na minha vida. Ali Deus tratou em várias áreas na minha vida, que eu louvo a Deus por cada deserto que eu passei ali naquele lugar ali. Amém. Eu já cheguei a passar a situação, já cheguei a viver aquela passagem do apóstolo Paulo, que eu sei viver com muito, também sei viver com pouco. Eu cheguei a situação de não ter nada para comer, mas eu creio que tudo era um teste de Deus, e orar. Sim. E Deus à tarde apareceu um irmão lá, Deus falar: irmão, Deus manda te trazer isso aqui. Viver na dispensação do Senhor. Na dispensação da graça. Ali eu vivia realmente na dispensação da graça. Até que, agora eu vou completar o meu testemunho com o dela. Agora entra a Cristiane. Até que, em 2013, eu vim passar minhas férias em Ribeirão. Aí você chega na rodoviária. Gente, Goiânia, quem conhece, tem cada mulher linda. Olha aí. Não achou lá em Goiânia. Então, mas Goiânia tem as mulheres mais lindas do Brasil, mas eu casei com a mais linda de Ribeirão. Hoje tem. Não é tudo mar de rosa não, viu, querido? O casamento não é mar de rosa, né? Ninguém aqui é hipócrita. Viemos assim, nós não tava brigando, mas nós tava conversando no carro ali agora, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E tudo é para a glória dele. A gente estava se alinhando. Nós estava se alinhando, porque crente não briga, crente se alinha. Mas às vezes essa linha você tem que puxar com força para ela entrar na linha. Mas amém. Aí em 2013 eu vim passar minhas férias em Ribeirão e... Chegou na rodoviária, ela se apaixonou. Encontrou. Foi me buscar na rodoviária, mal sabia ela que ela estava buscando o amor da vida dela. É tão engraçado que a gente foi num culto, né? Numa igreja, né? E nós sentamos assim, bem na frente, nos bancos. A gente nem gosta de sentar na frente, né? E aí o pastor ministrando lá, falando, e de repente o pastor vira e fala assim: olha, dá aquela revistinha para aquele casal ali. E nós não éramos casais, nós não tínhamos... Eu fui porque minha sogra na época me convidou a minha cunhada, então nós não tínhamos tido assim, nenhuma... Um vínculo ainda. Nada, né? Não tinha nem acontecido lá no Moranguetá? Não? Não? Dessa parte você tá falho. Tá bom, desculpa. Então eu falo que... em tudo, né, o Senhor trabalha, né? E aí nós nos conhecemos, aí foi uma prova também de ter que sair daqui, porque ele lá em Goiânia, né, ele falou para mim: olha, para Ribeirão eu não volto mais. Eu não volto mais, porque o Senhor falou comigo e eu não vou desobedecer. Sim. Né? E aquilo já, meu coração apertou, porque eu tinha minha mãe aqui, filha única, o meu filho adolescente, meu pai, enfim... Mas aí depois Deus trouxe um certo conforto no meu coração. Eu falei: não, tudo bem, então nós vamos, né? Mas aí nós chegamos lá e começamos a entrar num propósito, porque aí eu estava feliz, porém preocupada com a situação aqui, né? Sim. Porque minha mãe sempre debilitada, então o Senhor via cada lágrima que escondida ali eu deixava cair, porque estava dividida entre, né, o casamento e a minha família. Sim. E aí comecei a falar para o Senhor, né, eu não quero desobedecer também, mas eu gostaria que o Senhor respondesse, né, sei lá que situação. E aí nós entramos num propósito de jejum, de oração, de campanha no monte, para que o Senhor falasse. Nós subia no monte de pé, viu, irmão? Nós íamos no monte a preço, a pé. Nós subia no monte de pé e era longe de casa. Eu falo assim que tudo que nós entregamos
aos pés do Senhor, em jejum, em oração, é subir monte, é descer monte, cada lágrima, Deus responde, né? Cada sacrifício. Não né? porque merecemos, não. né? Não porque merecemos, mas Ele conhece, vai colhendo, né? Ele vai colhendo e Ele traz ali como um refrigério de pai para filho. Exatamente. É de pai para filho, exatamente essa. Herdeiros, muitas vezes, né? Eu falo assim, o filho não merece. Eu não tenho filhos ainda, né? Mas ainda, né? Mas eu creio que muitas vezes, como filha, eu não merecia, né? E meu pai e minha mãe deu, né? Deu, mesmo eu não merecendo. E olha que eu não fui uma criança rebelde, uma criança que deu trabalho para meus pais. Contando aqui, na verdade, nós nunca apanhamos lá em casa, nunca apanhamos. Só o meu irmão que levou uma cintada uma vez lá, porque ele quis meio que testar, né? A cinta do meu pai. Mas eu e minha irmã, nós nunca apanhamos, né? Só de olhar a gente já sabia que era para parar, né? E eu falo assim, é um amor de pai. Agora você imagine Deus, que entregou o seu único filho por amor a nós. Exatamente. Né? Então, assim, nós não merecemos, mas Ele nos... Ele cuida. Exatamente. Ele cuida, Ele abençoa, Ele nos livra. É tremendo. Vocês que estão assistindo, às vezes você pode até pensar, nossa, o Senhor não me ouve, o Senhor não me vê, eu estou aqui, mas o Senhor vê, o Senhor ouve, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele sabe de todas as coisas. É verdade. Então, aí Deus começou a usar, né, seus profetas e falar, às vezes a gente estava numa lanchonete, um pastor chegava, Joaquim, eu não te vejo mais aqui. E eu, ai meu Deus, que não seja da minha carne, né? Eu pensava comigo, porque não podia compartilhar, porque eu não queria que fosse uma situação forçada, né? E aí isso nós casamos em Ribeirão, só para o pessoal entender. Nós casamos em Ribeirão em outubro de 2014, e fomos dia para Goiânia. Essa data aí mesmo. Dia 18, ela nunca lembro, irmão. Mas amém. E aí voltamos para Goiânia em novembro, né? Voltamos para Goiânia e entramos nesse propósito. Se era da vontade de Deus nós voltar para Ribeirão e tal, que ela tinha um problema da mãe dela, tinha o filho dela. E meu pai, né, vem para cá, porque vocês têm casa, vocês estão pagando aluguel, enfim, né? E eu, pai, a gente está orando, Um outro testemunho, uma das provas de que Deus estava nesse negócio da gente voltar para Ribeirão. Nossa, é verdade. É que lá, eu trabalhava numa multinacional também lá em Goiânia, muito top. Se eu estivesse em Goiânia, eu estaria lá até hoje. E lá eles não mandam embora. Ou você pede conta, ou você pede conta. Não manda embora. Aí eu cheguei no meu gestor e falei assim, eu acabei de casar, eu preciso voltar para minha cidade e eu precisava do acerto, ia ser muito interessante. Né? Porque se você perde conta, você não recebe nada, né? Você sai com a mão na frente e outra atrás. Sim. Aí ele falou para mim, Joaquim, não falta não dá atestado não, porque muita gente fazia isso, faltava, dava atestado para ser mandado embora. Trabalha certinho que eu vou ver o que eu posso fazer. Em novembro ele conseguiu me encaixar num corte lá e foi uma das respostas de Deus. Olha que bênção. Até nisso Deus cuidou. Eu fui mandado embora em novembro, ficamos mais um pouquinho lá até fazer rescisão de contrato, tudo, receber tudo. Dia 19 de dezembro de 2014 viemos embora para Ribeirão. Aí Deus usou a vida de um profeta lá na igreja para falar que, gente, aquele dia que a gente sabe que é de Deus, porque tem coisas que é só você e Deus. Às vezes nós somos casados, mas tem orações que só você e o Senhor que sabe, entendeu? E aí ele começou a falar coisas que só eu e Deus sabia. Deus manda te falar, falou para ele, né, que a sua esposa chora todos os dias, que ela tem vontade de estar perto da família, entendeu? Eu vejo um caminhão de mudança. Começou a falar das lágrimas, né, da minha tristeza, e aí foi confirmações. Resumindo, nós chegamos aqui em Ribeirão também na dúvida, né, Senhor, será que realmente nós estamos fazendo a sua vontade? Aí nós viemos para cá, conhecemos a igreja, eu participei do encontro. Mas como que vocês conheceram aqui a nossa igreja? A nossa igreja foi um trabalhar de Deus também. Porque assim, vocês não moram perto da igreja, assim como nós. Nós moramos bem longe. E como que vocês chegaram a conhecer aqui?
Então, até antes do nosso casamento, eu congregava em uma igreja. E aí, através da minha cunhada, que congregava na ICBR, da Luiz Barreto, ela ficou sabendo do encontro. E ela falou para mim, Cris, vai ter um encontro e eu quero muito ir, vamos, né? E eu era do louvor da igreja também, não podia faltar, enfim. Falei, meu Deus, e agora? E aí eu falei, tá, vamos. Falei, eu vou escondido da igreja, né? Meu Deus. Vamos ver, né, o que isso, Deus irmão. tem, né? E aí nós fomos lá no encontro, fui no encontro, nós conhecemos, né, a ministração, o pastor Ivair ministrou no encontro. E aí minha cunhada batizou no encontro, não vou contar mais porque tem gente que não participou do encontro, que você vai ver o sobrenatural de Deus. Amém. Enfim. E aí nós chegamos aqui em Ribeirão e começamos a procurar a igreja para congregar. Visitamos várias assembleias, porque falaram que nunca, né, ia ser batista, porque ia ser assembleia. Enfim, Fala dele. Eu falava assim, ó, nunca fala nunca, irmão. Tá? Não, Fica a porque dica. a mulher Nunca que vou ser acompanha- batista, eu sou da Assembleia, sou canela de fogo. Agora é E- batista nato. E é canela de fogo. Continua sendo Continua. canela de fogo na Batista. Aí visitamos e nenhuma abria, né, o coração, nada, assim, não tinha aquele amor. Aí a minha cunhada falou, Cris, vamos na igreja do pastor, aquele pastor, do pastor Ivair, que encontro, tem a tá. ministração assim. Eu falei, vamos. E aí foi um corre para descobrir qual que era o endereço. Até que viemos num culto de terça. E na época, para quem não conhece, viu, irmãos? Na terça-feira aqui tinha louvor. Aí, Foi um culto de oração e tinha aquele louvor, mover. um mover Aí eu falei pra Cris, extraordinário Cris, é do ali. Senhor. Aí nosso coração abriu, assim, de uma forma... Porque, assim, nós somos um, né? Uma só Sim, carne. Abriu com para mim e certeza. abriu para ele. Porque Sim. eu falei, nós temos que se sentir confortáveis os dois. E aí nós chegamos, né? E falamos, não, então vai ser aqui. E olha que nós tínhamos uma do lado da nossa casa, praticamente, né? Mas Verdade. estamos aqui até hoje igual para nós. honra e isso foi glória em do Senhor 2015, Jesus. né? 2015 nós viemos pra cá. Aí já enturmei com o pessoal também, já falei que eu tocava violão e tal. Não demorou E o 6 pastor meses, né? falou que precisava, né? Assim como o Leandro veio. E aí foi Foi. agregando pessoas. E Na estamos verdade, aqui. a gente chegou na igreja, nós casamos em setembro de 2015, aí nós começamos a morar aqui perto, e aí a gente vinha para cá, como nós contamos no primeiro episódio. Para você que não assistiu, quer saber um pouquinho dessa história, Link na descrição aí. clica na descrição, vai para o episódio 1, que lá tem algumas coisas lá que a gente compartilhou também. E aí a gente começou a vir mesmo em 2016. 2015 a gente vinha, mas não vinha com tanta frequência. Em 2016 que nós pegamos firmes mesmo na igreja, né? Então a gente chegou ali praticamente Quase na mesma quase que na mesma época. O Senhor enviando as pessoas. Foi. Só complementando aqui a questão de quando nós chegamos em Ribeirão, mesmo sabendo que Deus tinha falado pra gente voltar, nós tínhamos buscado e tal, sempre gera aquela dúvida no coração, né? Aí, irmão, nós tínhamos o quê, irmão? Uns 2 meses na igreja? Nem isso, né? Pouquíssimo Nós tempo. tínhamos 1 mês de igreja, irmão. Teve uma vigília. Aí o pastor convidou nós fomos. Eu acho que eu nem estava no louvor nessa época. Aí nós fomos nessa vigília e essa dúvida estava no meu coração. Senhor, será que foi da tua vontade, né? Nós ter voltado para Ribeirão e tal, né? Irmão, eu estava orando assim, num lugar escondido, e atrás de mim tinha um mato. Adivinha quem que sai do meio do mato? Levante ou decai! Já sai o irmão Luiz, que hoje é nosso querido presbítero irmão Luiz. Irmão, eu estava pensando, Não tinha falado eu não pra estava ninguém, falando, ninguém eu estava conhecia pensando. vocês, né? E ele nem conhecia a nossa história direito. Aí eu tinha acabado de pensar e estava orando, ele saiu do meio do mato, demante ou decai e... Irmão, Deus manda te falar que é da vontade dele, acalma o seu coração que é. Meu Deus. Já saiu, tchê, caralho. Olha, até me arrepia. Aí, Só para Benção.
para confirmar que às vezes, né, a pessoa está na dúvida, é só você buscar Busca no no Senhor, Senhor. que o Senhor te responde. Exato. Ele usa qualquer pessoa. Às vezes ele usa um ímpio para falar. Sim. E o né? que vem de Deus traz paz, Traz né? paz. Traz paz, Exatamente. aquilo que... É isso. Se você procura uma resposta, se aquela coisa te trouxer paz, é porque você está na direção certa, sem Exato. dúvida nenhuma. Aí ficamos e também até hoje. É bênção. Para somar, para honra e A glória gente do também, Senhor. quando veio pra cá, se sentiu bastante acolhido, assim, né, pela muito- igreja. Demais. Nós somos suspeitos, né? Ah, nós não De podemos falar, não. Não, porque De jeito. pastor Ivair, pastor Lucas, pastor Rony, isso é um... Nossa, e legal que eu nem sabia desse detalhe, que vocês têm praticamente o mesmo tempo de igreja que a gente, talvez um ano a mais, né, desse templo. Mas vocês foram uma das pessoas que a gente, tipo, meio que... onde a gente vai sentar? Vamos sentar mais pra frente e tal. E aí ficou entre E foi- vocês, o irmão Luiz e a Adriana, assim, aí ficou... E, gente, o nosso lugar é o mesmo desde É, que desde- a gente... Que chega. O lugarzinho da Elaine, o lugarzinho do Lê, o nosso lugarzinho ali. Quem chega A gente primeiro guarda. a gente vai se Mas é muito achegando, bom. né? É verdade. E em algum momento vocês, da vida de vocês pensarem em desistir, em voltar atrás, voltar para Goiânia, Sim. ou vocês sempre tiveram um pé firme? Aqui é aqui que Deus me colocou, é aqui que eu vou ficar e pronto, acabou. Eu tive muitos questionamentos, né? Porque nós passamos por situações assim complicadas e em um certo momento da minha vida eu cheguei a questionar, Senhor, será que eu não estou na tua direção? Será que eu estou fazendo a tua vontade? Por quê, né? De algumas provas, porque eu acho que todas as pessoas que se achegam ali no Evangelho e que caminham com o Senhor, eles não, porque existe uma diferença entre você questionar Deus, né? E você blasfemar. Porque quando você entra para o seu quarto, tranca a sua porta, você vai conversar com Deus. Exato. Você vai chamar o Pai e você vai tratar com Ele com intimidade, como se você estivesse falando com o seu Sim. Pai. Então você tem essa liberdade de falar, poxa, Pai, por quê? Né? Então igual- é um igual Jó, questionamento né? saudável, Muita é gostoso. gente fala que Jó não murmurou. Ele não blasfemou. Mas questionar, ele reclamou, né? Sim. Ele não blasfemou, né? Igual a Cris está falando, né? Questionamos, sim, algumas vezes. Mas eu Mas penso em assim... tudo, o Senhor tinha Eu penso um assim, eu propósito. gosto muito de Goiânia. Eu até vivo falando, se um dia nós tiver a oportunidade de voltar para lá, eu volto, mas hoje, vamos falar hoje, que dia que é hoje? Hoje, 21. Hoje, dia 21. 21 de Dia abril. 21 do 4. 4 de 2022. Sempre esse apego em data, gente. Eu... Daqui 10 anos ele vai falar, lembra no lembra? podcast, lá no dia 21 do 4 de Hoje, 2022. hoje eu vivo na dispensação do Senhor. Se Ele mandar aí, eu vou. Se Ele mandar ficar, eu fico. Se Ele mandar ir para a África, eu vou. Se Ele mandar ficar, eu fico. E hoje eu estou vivendo, nós estamos vivendo na dispensação da graça. Amém. Amém. Mas que Ele deixe nós aqui por um bom tempo. Mas que tudo seja feito à vontade É porque dEle. a gente quer viver essa promessa que o Senhor tem para a igreja, né? Exato. Dos jovens, chamo a atenção de quem estiver assistindo, principalmente os jovens, vocês são geração eleita, né? Então, se achegue através de louvores, queridos, o louvor tem um poder extraordinário, um poder sobrenatural para agir na vida. Às vezes a Libertar e pessoa, quebrar eu tô cadeias, né? constrangida de ir numa igreja, às vezes que a pessoa fica rotulada, me amanhece, começa a ouvir. Então tem um começo, porque tudo tem um começo. Sim. Coloca um louvor que você gosta, porque eu tenho certeza que algum, né? Às vezes a pessoa não é da mesma denominação, mas, nossa, aquele louvor, gente, eu fui através do louvor, então eu sou suspeita. O louvor, ele quebra, né, cadeias, grilhões. Sim. Ele tem o poder de curar, de libertar e de transformar. Então, vá pelo louvor. Às vezes a gente não vai pela palavra, então vá, jovem, independente, né, de que forma, se é pelo louvor, se é pela palavra, se é pela dança, né? Tem O Senhor tem várias várias formas, né? formas de Deus tem trabalhar. vários chamados. O importante é ir. Como que importante você é vê ir. o jovem de hoje, Joca? Hoje, Laine, hoje, pegando um gancho nisso aí que você falou, às vezes eu fico meio preocupado, porque o ônibus que leva para o serviço, ele passa ali perto da Fiapan ali, e os irmãos sabem, todo mundo sabe que teve o rodeio ali. E o tanto de jovens ali, sabe, 6 horas da manhã,
Sem condições, perdendo o seu tempo ali, e entra o questionamento que a Cris falou. Eu até no meu coração perguntei, né? Falei, Senhor, mas onde será que nós estamos errando, né? Porque hoje, assistindo a ministração da conferência do Mevan, Deus me pegou nisso também. Na onde que estamos errando? Se é nós que estamos errando ou é os jovens que não querem saber de nada? Eu creio que Deus está levantando uma geração muito forte, porque se você parar para pensar, na minha visão, tinha que ser ao contrário. As igrejas estão lotadas de jovens e os shows vazios. E o que está acontecendo? Quem que está errando? De valores, né? Assim, será que nós que estamos errando de não estar indo atrás suficiente? Ou será que é realmente os jovens que não querem saber de nada mesmo? Mas você sabe, a questão é que, às vezes, há igrejas que abram brecha, né? Sim. O jovem da brecha, e é ali que Satanás age. É a tal da liberdade sem responsabilidade. Exato. A Bíblia fala que nós devemos ser o sal na terra, nós devemos ser a diferença aqui na terra. Exatamente. Né? E tem muitas igrejas que você entra e você não vê diferença. O que fala entre é uma quantidade, igreja, não a qualidade. Exatamente, Exato, que é quantidade, não qualidade. E não é assim, e Deus quer qualidade, não quantidade. Então eu entendo dessa forma, né? Nós assistimos a gente tem assistido essa conferência aqui há alguns dias, né? E o Senhor tem falado muito com a gente, né? Só de assistir de longe, assim, a gente está recebendo mais de Deus. E um dos ministros falaram que exatamente assim, irmão, não se importa com a quantidade, foquem na qualidade. Exato. Porque às vezes tem muita igreja que tem pessoas, mas pessoas que não adoram em espírito e em verdade, que não te buscam, né, com aquele coração sincero, não com o coração, mas, enfim, com aquele sentimento puro de criança, entende? Então ele fala, o que importa é que se você tiver 10 membros, que esses membros né, adorem o Senhor de uma forma excelente, verdadeiramente. Então é a qualidade que fala, que tem que chamar a atenção. Sim. E, infelizmente, você fez uma pergunta para o Joca e eu vejo assim, essa pandemia toda, o Senhor permitiu, eu creio que foi permissão do Senhor, sabe? O Senhor falou muito comigo sobre isso. Foi uma permissão porque nós ficamos presos, né, dentro de casa. Qual que era o objetivo do Senhor? A gente buscar Ele. Buscar. E o que aconteceu? Não foi exatamente isso. Para algumas pessoas foi. Nós queremos mais e entender o que estava acontecendo. Para outras, não. Foi um motivo para esfriar na fé e até mesmo sair da igreja. Exato. Eu perguntei porque eu me preocupo muito, né? A gente está vivendo uma geração onde tudo é problema para os jovens. Impedimento, tudo né? É desculpa, né? Tudo é desculpa, exato. Eu não vou porque eu tô cansado. Eu não vou porque vai passar um filme. Eu não vou porque eu já fui ontem. Eu já fui essa semana, eu já fui esse mês. Carona, não tenho com quem eu não tenho carona. Então eu falo assim, gente, aonde que a gente vai parar? Verdade. Né? É muito comodismo. Eu falo assim, eu não sei, eu venho de uma geração que você tem que batalhar para você ter as coisas. Os jovens hoje eles querem as coisas e hoje, exato, os jovens têm na mão e não valoriza. Né? E graças a Deus que nós temos jovens aqui na igreja que está indo contrário ao que a sociedade fala. Né? Nós temos, não é por nada, vamos falar do seu filho. Né? Seu filho, ele vai contrário ao que a sociedade pede. E isso nos deixa muito felizes. Não só ele, mas hoje os jovens que nós temos na igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou descansada. Amém. Que Deus tem abençoado. E virão mais filhos, né? Filhos eu creio, espirituais. Se preparem, creio. jovem da CBR, Comunidade Batista Renovada. Deixa o fogo descer, deixa o fogo cair. É isso aí. A gente tem promessa de ser pais de filhos espirituais. Amém. E é bem isso, hein? Pega essa promessa. Pegando um ganchinho
nessa questão aí. Hoje no ônibus da empresa, depois que eu passei perto daquele evento lá, eu meio que me perguntei, né? Igual eu falei, né? Que será que está acontecendo? Será que é nós, igreja, né? Não estou falando de placa de igreja, estou falando no contexto geral. Ou será que é os jovens? E eu entrei num bom senso que eu acho que é 50-50. Sim, com certeza. Eu acho que é 50% nós acomodamos, sim, no geral, e 50% jovens não quer saber. Eu vi um canal, eu não sei de quem que é aquele canal, vocês devem conhecer. O cara vai evangelizar na porta de balada. Quantas pessoas rasgam o ingresso na porta? Fica a dica aí, jovens, tá? Esse evangelismo. Mas eu vou estar lá na porta da balada? Não interessa, você vai estar lá pregando Jesus, você não vai entrar lá, você vai estar na porta. E quantas vidas, através desse evangelismo na porta de uma balada, pessoas desviadas, filhos de pastores desviados, quantas vezes eu vi pessoa rasgar o convite, o que você falou para mim me tocou, não quero entrar nessa festa. Nossa, que bênção. Será que não está faltando um empurrãozinho desse? Exato. Sim, com certeza. É que a gente não pode poupar. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades e falar. Até porque não há mais tempo, né? Nós estamos vivendo a volta do Senhor. Então, não, né, o Joca costuma falar, não tem mais tempo. Como é que você fala? Não há tempo para mais nada. O tempo é agora, é hoje. Então, quem tiver oportunidade, ou para a família, ou para a pessoa de fora, a gente precisa estar sensível à voz do Espírito para entender, às vezes, através de um olhar. Que nem a Laine, eu vou usar ela como um exemplo. Ela sabe me entender quando eu não estou legal. Não é porque a gente é crente, porque somos cristãos, né, cristãos evangélicos, que a gente não passa por tribulação. Sim. Ela consegue me compreender quando eu não... Então, nós temos que ter essa percepção, às vezes, das pessoas de fora. De saber entender... Eu acho que aquela pessoa não está legal. Às vezes, um simples bilhete, às vezes eu vi o Gu comentando, né, de um bilhete, Jesus te ama, entendeu? É não deixar de falar. Não deixar passar a oportunidade, amor, né? Eles precisam, por isso que o nosso testemunho é muito importante. Porque eles vão ver muita coisa através do nosso testemunho de vida. Sim. Do que a gente vive, se a gente só prega ou se a gente vive aquilo na essência, né? Igual o Joca falou, né, que o ônibus passou ali na porta e ele viu quantas vidas ali. E eu falo assim, aí eu vou um pouco a mais. Quantos ouviram falar de Jesus? E não quer saber, né? E não querem saber. Ou quantos que nunca ouviram. Porque eu falo assim, por mais que a palavra do Senhor está sendo divulgada, que foi um dos fatos que Deus tocou no nosso coração para a gente iniciar esse podcast, né, esse projeto, é levar a palavra do Senhor, né? E tem muita gente que não conhece. Tem muita gente que não conhece a palavra do Senhor, que quando ouve a palavra do Senhor, quando assiste um vídeo como este, dá aquela pausa ali e fala assim, meu Deus, que nossa, extraordinário. Não, peraí, eu vou ouvir direitinho, com mais calma, porque realmente isso daqui está falando comigo. Como que eles sabem que eu estou vivendo essa situação? É bem isso mesmo. Né? Porque a palavra de Deus, ela traz revelação. Então, às vezes, o que aqui nós estamos fazendo, só um bate-papo, né? Conhecendo vidas, gerando vidas através de testemunho, né? Para que haja um despertamento. Exato. Né? Porque às vezes a pessoa fica constrangida numa situação e não quer falar ou não quer se revelar. E aí você se depara com uma situação igual, fala, não, eu vou, porque ele passou pelo que eu estou passando. Exatamente, ele conseguiu, eu também vou conseguir. Eu vou contar rapidinho para vocês, porque eu sei que a gente está excedendo no tempo. Imagina. O Senhor me colocou dentro de uma empresa para trabalhar, e hoje eu entendo qual que foi o objetivo de eu trabalhar naquela empresa. Eu trabalhei de frente, eu trabalhava num outro setor, separado dessa moça, né, numa escada, nós éramos amigas, mas não trabalhávamos frente a frente. Enfim, eu fiquei grávida da Maria, e foi uma gravidez, no início foi uma gravidez bem delicada, então eu tinha que ficar de repouso, não podia subir nem descer a escada. Então, a chefe da empresa me colocou para sentar em frente a essa pessoa, ela é minha amiga, hoje ela não está mais em Ribeirão, mas
Eu falo que também foi um filho espiritual que o Senhor, Amém, né, nos deu. amém. Então, e ali nós começamos a pegar uma intimidade, um amor pela outra. Eu precisei abrir o meu testemunho, o que tinha acontecido comigo e com o Joaquim numa determinada situação, para que ela falasse: não, amiga, eu menti para você o tempo todo. O que acontece na minha vida é exatamente o que aconteceu na sua. Eu falei: uau! Ela não Olha teve vergonha isso. de me falar. Ou seja, eu precisava falar Exato. do que era motivo de vergonha para mim, na época, né? Para ela ser uma libertação. Olha E aí nós isso. começamos a entrar, nós entramos num processo de se achegar mais próxima dela e do marido. E Deus foi ele trabalhando. batizou, desceu as águas, porque ele não Que era bênção. só ela que era. Enfim, então você precisa falar Exato. daquilo que te trouxe humilhação, para às vezes ser uma libertação na Sim. vida de outra pessoa. E é tudo muito lindo. Eu falo Aí que- volta no que o Joca falou no início, né? Que, porque eu me entrei no mundo das drogas, que você falou, é bom você contar. Porque a gente vê as pessoas às vezes estão passando por dificuldade e fala assim, você não sabe o que eu estou passando. E aí você escuta um testemunho de alguém e você fala, nossa, o que eu estou passando não é nada diante não disso. é nada diante disso, Exato. exatamente. Eu falo assim, você às vezes é necessário você expor a Se sua expor. dor Exatamente. para Falar que as das pessoas vejam É. o que Deus Fez. fez, né? É igual assim, quem conhece, né, a minha vida, vocês conhecem, sabe, da situação recente que a gente passou, né, com o João Vitor. Para quem não conhece, eu vou resumir, bem resumido mesmo. Beijo, Ele João. foi... João, João, nós te você amamos não sabe muito. como que essa igreja te Tá te espera. esperando aqui. Estamos Pra tocar o esperando saxofone. você. Pra tocar o sax aqui. Exato, Verdade. em nome de Jesus. Então, assim, nós estamos... Ele foi atropelado, né? E totalmente desenganado pela medicina. Era questão de horas. E o Senhor restaurou a vida dele, né? Ele está num processo de recuperação, já tem 1 ano já, né, do ocorrido. Mas Deus restaurou a vida do João e tem promessa na vida dele, né? Dele se levantar e ele continuar a obra que Deus prometeu na vida dele Amém. desde os Amém, 7 Jesus. anos. Que assim Nós seja. cremos. Então, assim, não importa a situação, foi dolorido a gente passar por isso, está sendo dolorido para a família, muito dolorido, mas acima de tudo, o que nos sustenta é saber que Deus está cuidando de cada detalhe. É que o nome do Senhor vai ser O glorificado. nome do Senhor ali. está sendo glorificado, Porque porque ele é um assim, milagre. ele é um milagre, né? Ele é um milagre. E o que chama a atenção é que os testemunhos já estão chegando. Pessoas que estavam afastadas, ao saber da história do João Vitor, Foram alcançadas alcançadas do testemunho dele e voltou para os caminhos do Senhor. Pessoas que estão indo para a igreja querendo, sedentas para conhecer esse Deus que fez esse milagre, porque um menino que estava morto e Deus trouxe vida, está falando, né? A parte cognitiva dele De está. voltar a fazer a obra. Exatamente, né? Então, assim, as pessoas querem conhecer. Como assim? A medicina desenganou. Ele é um caso a ser estudado pela medicina porque ele estava morto. Deus trouxe a vida. Então, eu falo assim, o mesmo Deus que operou milagres lá no passado, que está lá na Bíblia, que você vai ler, que ele operou milagre, ele continua operando milagre hoje. Aleluia. Ele Aleluia. continua trabalhando na sua vida, mesmo que você não veja. Ele está ali agindo. Ele está fazendo o sobrenatural na sua vida. Amém. Né? E você, Joaquim, nós vamos caminhar agora para os finais, né? Finalmente. Porque se deixar a gente passa Vai a longe. noite aqui. Qual a mensagem que você deixa para a igreja, para os jovens, para onde esse podcast chegar? Queridos, eu queria deixar aqui,
Só para não ficar nas minhas palavras, você é pregador da Assembleia. Isso assim. Que eu ia te falar, eu conheço. Eu queria deixar Romanos 12:12 para a igreja, para os jovens, para todo mundo, que diz, né? Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverar em oração. É um texto que resume muito a minha vida, tudo que eu passei, que a gente passou. Porque, só pegando um ganchinho rapidinho aqui... Sim, claro. Como é bom a gente dar o nosso testemunho, dar o nosso bom testemunho, né? E porque, às vezes, tem uma pessoa na igreja que não conhece a sua vida e olha aqui você tocando e tal, fala, nossa, mas a vida daquele irmão é tão fácil, né? É tão tranquila, é tão de boa, mas mal sabe ele o que você passou para chegar até aqui. Por isso que é sempre bom a gente dar o nosso testemunho na igreja, né? Falar para os irmãos que passamos, que nosso testemunho serve para curar vidas. Sim. E essa passagem de Romanos 12:12 eu deixo para a igreja, para os jovens, permaneçam firmes no Senhor, porque o que o Senhor tem para derramar sobre a nossa igreja, sobre a nação do Brasil, é muito grande. Amém. E vai ser para aqueles que estão preparados, tá? Vamos ajudar pessoas a se prepararem, porque nós temos que estar preparados. Amém. Nós estamos preparados. Sim. Amém? E é isso que eu deixo para os irmãos. É exatamente isso. Eu gostaria, na verdade, de deixar uma mensagem e um apelo para que não só os jovens, né, mas para jovens também, que as pessoas não busquem o Senhor somente na dificuldade, não esperem chegar um momento ao de dor, ponto né? de você às vezes perder um ente, né, de você às vezes ter uma pessoa na cama, não chegar a esse momento de dor, sabe? Busque o Senhor, independente da situação. Então, não espere essa situação de dor, busque, vá, bata, tenta trazer para vocês pessoas que estão vivendo experiências extraordinárias com o Senhor, Sim. porque elas têm como falar com propriedade do que está vivendo. Exato. Né? Não vai ali para... experiência de vida, né? De vivência. Então, é isso que eu queria deixar. É um apelo mesmo. Busque o Senhor. Amém. Incondicionalmente. Amém. Amém. Bom, agradecer aos dois por ter aceito o convite. Amém. E agradecer você também, que está em casa, pela oportunidade de a gente poder entrar aí e transmitir essa palavra do Senhor. Espero que de alguma forma tenha tocado o seu coração. Se realmente você foi tocado, deixa nos comentários, né? De onde você está assistindo, ou o que você sentiu com essa ministração, com esses testemunhos que nós tivemos aqui. E se esse vídeo chegou até você e você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A gente vai estar postando alguns vídeos, né, alguns episódios, alguns cortes também. Deixa um curtir, compartilha com seus familiares. De repente foi uma mensagem que você acha que algum amigo seu, um amigo de trabalho, né, um familiar precisa ouvir, compartilhe com ela também. E nós nos vemos no próximo episódio, então. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.